A paz do Senhor, irmãos. Agora nós vamos falar sobre os vales de Jerusalém. Nós estamos aqui no local do antigo templo, hoje está a mesquita, né? Mas aqui ficava esse templo aqui, olha que coisa linda. Templo de Jerusalém, esse aqui é o templo de Herodes. Você vê que além das muralhas do templo, você tem as fortificações em volta, tá? E num dos muros dessa fortificação é que fica o Muro das Lamentações. Tá? Na base desse muro, seria bem aqui no pezinho dele. Na verdade, o Muro das Lamentações não é o muro aqui em cima, na verdade ele seria um muro de arrimo, ou seja, uma parte para sustentar a, a, a terra, né? Mas vamos lá. Uma parte importante aqui, ó, o local do Antigo Templo é o Monte Moriá, e um texto importante, Marcos 13, verso 1. E saindo ele, Jesus, do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Verdadeiramente, se você observar, é uma construção enorme, né? Ocupava um grande território, isso aqui, ó, na antiga cidade de Jerusalém. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui você tem o território do templo. Ao lado aqui nós vamos ter o Monte das Oliveiras. Deixa eu colocar aqui para você visualizar melhor. Pronto. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras. Ó, e é um lugar que Jesus gostava muito de ficar. Aqui tem o Jardim do Getsemane, tá ok? E está dito aqui, ó, em João 7,53, o último verso. E cada um foi para a sua casa. Bem, no verso seguinte, que vai ser João capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Isso indica que enquanto as pessoas foram para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E o que ele foi fazer lá? Vê se você percebe o que Jesus veio fazer no Monte das Oliveiras. Ele veio orar. Jesus, se tinha uma coisa que ele fazia muito, era ensinar e orar. Jesus sempre estava em oração, porque todo ensinamento sem oração, ele não vai te levar a uma vida com Deus, tá? Então aqui, ó, para você visualizar, Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. Entre esses dois montes nós temos aqui um vale, tá ok? Nós vamos ver isso agora. Que vale é este? Olha que vale grande, hein? Olha aqui, ó. É o Vale de Cedron, que significa escuro, turvado. Profeticamente é chamado de Vale de Jeosafá. Você já deve ter visto falar muito sobre o Vale de Jeosafá, ou Baixada de Jeosafá, que significa o vale onde Deus julgará, o vale do julgamento. Aqui alguns textos para você, ó, Joel 3, verso 2, 12 e 14. E olha que interessante. Mais alguma referência sobre esse ribeiro, né? A verdade é que corria um ribeiro, hoje está seco, não tem mais, mas nesse vale tinha um ribeiro. Segundo Samuel 15, vai falar assim, ó, e toda a terra chorava com grandes vozes, passando todo o povo, também o rei Davi, eu coloquei aqui para você saber que rei que está falando, é o rei Davi, passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Davi estava passando aqui, fugindo do seu filho, tá? Um outro rei mais para frente, no capítulo 15 de 1 Reis, rei Asa, né? E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, ou seu antepassado, né? Aqui pai no sentido de genealogia. Porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais, os seus antepassados fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então aqui é a localização onde o rei Asa fez isso. Outro rei, o rei Josias, mandou o sumo sacerdote Ilquias aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito a Baal. Olha aí, mais um rei fazendo algo que é importante e bom diante de Deus. Para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, no campo de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel.
Por quê? Jerusalém só ocupava esse espaço aqui que você está vendo que eu estou circulando agora. Isso aqui era a antiga cidade de Jerusalém, naquele tempo era pequenininha. Aqui era considerado fora de Jerusalém, tá? Vamos lá. O rei Josias também tirou da casa do Senhor, ou seja, daqui do templo, o ídolo do bosque, Azerá, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Mais ou menos o que Moisés fez com aquele bezerro de ouro, né? Também desfez em pó. E aqui no Novo Testamento nós vemos que Jesus também passou por aqui várias vezes, é lógico. E tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Esse jardim é o Getsemane, tá? No qual ele entrou com seus discípulos. Jesus fez esse percurso aqui várias vezes, irmãos. Várias vezes ele entra aqui, né? Nesse vale chamado Vale de Cedron. Por que ele faz isso várias vezes? Ele transitava entre o Monte das Oliveiras, orava, vinha para o monte e ensinava. Vinha para o monte do templo, né? Então, para o Moriá, para o templo de Jerusalém. Vinha para o monte e se alimentava, vamos dizer assim, orava, descia, atravessava esse vale, vinha para o templo e ensinava. Então, esse percurso foi um percurso que Jesus fez muitas e muitas vezes, porque ele ficava aqui no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Então, esse é o primeiro vale, o Vale de Cedron, chamado também de Vale de Jeosafá. O próximo, nós temos aqui ao lado o Monte Sião. Nós já falamos sobre ele no outro vídeo, onde nós falamos sobre os montes de Israel. Então você tem aqui, ó, à sua direita o Monte das Oliveiras, fica na região oriental de Jerusalém. Aqui você tem no centro a região do Monte Moriá, e ao ocidente você tem o Monte Sião. Veja bem, o Monte Cedron, o Vale de Cedron, ele separa o Monte das Oliveiras com o Monte do Templo, com o local do Templo, que é o Monte Moriá. Já o Monte Sião e o Monte Moriá, você também tem um vale entre eles, tá? Só um detalhe, Monte Sião, coloquei aqui uma referência para você, Obadias 1:21, para você meditar, hein? E subirão os salvadores, a palavra salvadores aqui é Yasha, que está relacionado com a raiz da palavra Yeshua, salvação, tá? Subirão os salvadores ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. Lembra dele? Qual é o nome do monte de Esaú? O monte de Esaú é aquele que a gente tinha visto perto do monte Or, né? Você tem lá alguns montes ao sul de Israel, o monte Seir, tá? E o reino será do Senhor. Obadias 1:21. Mas vamos lá. Esse vale que você está vendo aqui é chamado de Vale de Tiropeon. Bem, hoje em dia você não vai ver mais um vale, você vai ver uma planície por causa da deformação geográfica e entulhos, aterros e etc. Tá? Então o Vale de Tiropeon, às vezes chamado de Vale Central, evidentemente você pode observar que ele está entre os vales, né? Vale Central, devido à sua localização, fazia divisão entre o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, e o Monte Sião. Então havia aqui um vale. Hoje, como eu falei, você não vai perceber muito bem, nem se eu descer aqui, vai ficar difícil você observar. Aqui você percebe que é um vale, né? Que é entre o Monte das Oliveiras. Ainda é um vale, que é o Vale de Cedron, passava o ribeiro. Aqui também você pode observar que tem um vale, tá? Se eu girar aqui, você vai observar claramente que aqui, ó, é um vale. Mas aqui não dá para perceber muito um vale, mas antes era um vale essa região, ok? Então vamos lá. O Vale de Tiropeon, em grego, significa Vale dos Queijeiros, segundo Joséfo. Aqui você tinha algumas pessoas que tinham uma atividade relacionada a queijo, por isso é chamada assim. Devido às modificações geológicas, não é mais um vale, mas uma planície que está na base do muro ocidental, que é o Muro das Lamentações. Então, o Muro das Lamentações ele está voltado para o lado do Monte Sião, não para o lado do Monte das Oliveiras. Aliás, informação importante, ao lado do Monte das Oliveiras está aqui nesse cantinho, chamada Porta Formosa. Tá? Você deve lembrar da Porta Formosa que a Bíblia cita. Aqui você tem
o Muro das Lamentações bem aqui onde que eu estou colocando esse marcador, tá ok? O tanque de Siloé fica ao sul deste vale. Então aqui você está vendo o tanque de Siloé, né? Vou vir para cá para você ver o tanque de Siloé. Aqui, ó. É uma referência em João 9,7, né? Disse-lhe, Jesus, né? Falou com o moço, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois ele lavou e voltou vendo. Olha que interessante, aqui é o tanque de Siloé, é uma referência em relação a esse vale, chamado Vale de Tiropeon. Ok? Vamos lá. Próximo vale é o Vale de Rinom. Esse é o famoso Guiena, tá? Refere-se ao Vale de Rinom. Ge-ben Rinom, que é em hebraico, né? Literalmente Vale do Filho de Rinom, que é um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém. Aqui, ó, tá? Então esse é o Vale de Rinom. Este é o limite territorial entre a tribo de Benjamim e Judá. Jerusalém pertence ao território de Benjamim. Muita gente acha que Jerusalém pertence ao território de Judá. Não, pertence a Benjamim, ok? E esse termo sobe, olha aqui, Josué 15:8. Esse termo, o termo o limite do território de Judá, sobe pelo vale do filho de Rinom. Do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém, está escrito no texto já. E sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale Rinom para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns do lado norte. Então, o território de Judá ele vinha até aqui, ó, tá? Daqui para cima é o território de Benjamim. Outra coisa, informação aqui para você, este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Então aqui era o lixão de Israel, de Jerusalém, né? A cidade estava por aqui, como eu falei. Esse é o pedaço de Jerusalém. Então aqui era o lixão, ficava um pouco distante da cidade velha, tá? E era jogado aqui. Outra coisa, usava-se o enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou esse vale como um símbolo do tormento eterno. O Guiena, Vale de Rinom, está associado com o Lago de Fogo, de Apocalipse 20:14, que representa a segunda morte. Então o povo de Jerusalém conhecia muito bem isso aqui, que ficava queimando constantemente, não parava, e isso aqui foi usado como referência ao inferno, vou falar assim, ao Lago de Fogo, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse estudo, tá? Esses são os vales de Jerusalém, e agora você conhece muito bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? A referência é o Monte das Oliveiras, o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, e o Monte Sião, tá ok? Então, dividindo o Monte das Oliveiras com o Monte Moriá, nós temos aqui o primeiro vale de Cedron. Dividindo entre o Monte Sião e o Monte Moriá, nós temos aqui o Vale de Tiropeon, que é o Vale Central. E ao sul do Monte Sião, fazendo essa volta aqui, ó, tá? Eu deveria continuar aqui para você entender, fazendo esse contorno, é o Vale de Rinom, que é o Guiena, tá ok? Que é o lixão de Jerusalém. Você percebe que os três vales eles parecem se encontrar por aqui, né? Eles parecem fazer uma divisão de alguns blocos geográficos aqui. Que Deus te abençoe, né? Você possa deixar aquele tal do like aí para ajudar o vídeo, para ajudar o canal, compartilhar esse estudo de geografia bíblica. Eu acredito que está sendo muito rico para vocês. Amém? Para mim está sendo maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo, se Deus quiser.